Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares. Estamos aqui no nosso canal da Geoeconomia. Estamos aqui para falar sobre economia, estamos aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal, estamos aqui para falar sobre geopsique, estamos aqui para falar sobre geoestratégia, estamos aqui para falar sobre geopolítica. Todos esses assuntos, ou todos esses pontos, eles vão se enquadrar em um único e somente um único ponto. Qual é o ponto? Ação humana. Nós precisamos entender que o mundo que nós construímos hoje, o país que nós conhecemos hoje, Angola, o continente que a gente conhece hoje, África, e o mundo de uma forma geral que nós conhecemos hoje, planeta Terra, ele está do jeito que se encontra agora como resultado da ação desses indivíduos. Isso é, as ações econômicas, as ações políticas, as ações sociais, né? A criação de meios tecnológicos, a criação de estratégia, de planos econômicos, todas essas situações foi resultado de quem? Da ação humana, mas partindo de quê? De uma necessidade. E uma necessidade vai condicionar esse indivíduo a tomar uma ação específica para, de uma forma direta ou indiretamente, atingir os seus objetivos. Então, aqui o nosso canal da Geopsique, né? Geopsique, Geografia, Psique, Comportamento Humano, isso é como é que a geografia condiciona as tomadas de decisões dos indivíduos. Vamos falar sobre esses assuntos. Isso é, eu falo muito que a geopsique é a mãe de todas as ciências. Mas, Eduardo Soares, como é que a geopsique é a mãe de todas as ciências? Sim. Geografia, assim, como é que a geografia determinou os contextos, as ações, né? Vai determinar um processo histórico resultante de uma ação humana. Então nós falamos sobre esse assunto. Antes de falarmos sobre economia, primeiro precisamos entender o comportamento do indivíduo. Nós precisamos perceber algo importante, que é economia, né? Não é uma ciência exata, né? Como dizem os especialistas, os economistas, né? A economia não é uma ciência exata, a economia é uma ciência social. Se é uma ciência social, vai ser de grande importância a gente entender qual é o principal fator que vai determinar a ação de um grupo social específico. E eu, com a teoria da geopsique, né, trouxe, né, a rebalta. Antes falámos sobre economia, falamos não é sobre economia, é sobre a ação do indivíduo, é sobre a ação individual de um grupo social. Mas para isso, nós precisamos entender, primeiro, qual é o principal fator que leva os indivíduos a tomarem uma ação. Então eu trago aqui a teoria da geopsique, que é uma teoria criada pelo Eduardo Soares, eu, angolano, né, nascido em Angola, estuda em Angola, vive em Angola, faz tudo em Angola por enquanto, né? É o Eduardo Soares, antes de procurar falar sobre economia, entender a temática econômica, né, que os vários modelos econômicos, o capitalismo, o socialismo, o keynesianismo, né, os monetários, as várias correntes econômicas. Antes de eu procurar entender essas mesmas correntes econômicas, eu procurei primeiro perceber quais foram os motivos que levou esse grupo social que vai criar essas várias correntes econômicas a tomar as suas decisões. Então aí veio a temática da geopsique, isso é estudar os fatores geográficos, estudar os fenômenos geográficos de cada grupo social e como é que esses fenômenos geográficos vai definir as tomadas de decisões desse mesmo grupo social. Por exemplo, vamos partir do exemplo que nós temos como, né, a definição de uma forma geral sobre a economia, que é a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos sempre em função das necessidades do indivíduo, de forma racional, né? Que é a ciência que estuda a alocação racional dos recursos escassos sempre em função das necessidades dos indivíduos. Mas nós precisamos agora, estamos aqui a debater esse assunto, estamos aqui, se eu estiver errado na minha abordagem, por favor, comentem aí no vídeo e também exprime as vossas ideias, o vosso ponto de vista quanto a esse meu ponto, que é a geopsique. Então, primeiro eu procurei perceber qual é o grupo social que trouxe essa definição, né, que economia é a alocação de recursos escassos, né, sempre em função da necessidade do indivíduo. Nós precisamos entender que essa definição sobre economia de ser um recurso escasso, essa é uma definição ocidental. Mas é ocidental por quê? Porque é óbvio que geograficamente o Ocidente se caracteriza por ter um espaço geográfico escasso em termos de recursos naturais. Então, mas vamos fazer um paralelo, isso é fazer uma comparação entre o Ocidente e o continente africano.
nós falamos de uma forma aberta, em vários pontos, de várias formas, que nós temos um continente rico em recursos naturais. Então significa dizer que essa abordagem sobre a economia ser a alocação de recursos escassos, isso enquadra-se no contexto ocidental. Mas nós temos que perceber que o nosso contexto africano já não se enquadra essa visão de mundo sobre a escassez, mas sim sobre a abundância ou abundância, né, melhor dizendo, a abundância de recursos naturais. Então a nossa visão econômica deve ser diametralmente oposta com relação a esse grupo social. Mas o grande problema qual é? Nós tomamos as nossas ações econômicas guiado por uma definição de um grupo social que tem uma visão geográfica, que essa visão geográfica, essa visão sobre o seu espaço geográfico vai definir as decisões como resultado da escassez de recursos no seu espaço. E essa escassez determinou uma tomada de decisão desse grupo social. Já para nós africanos, a nossa definição deve de ser diferente. Então, por isso é que eu trago essa temática sobre a geopsique, que não é sobre economia, é sobre a ação do indivíduo. Estou a transpirar, estou no carro, porque o carro não tem ar-condicionado, está com problemas, mas vamos aí ao assunto mais importante. Mas bora lá, Eduardo Soares. Então, eu trago a ribalta esse ponto importante em que na qual eu vou falar sobre economia, eu vou falar sobre as ações econômicas dos grupos sociais, voltado, primeiro, entender o espaço geográfico, ok? Para depois entender as ações dos indivíduos. Porque para mim é sempre o espaço geográfico, os fenômenos geográficos que vai determinar a ação de um grupo social específico. Ok? Eu digo sempre, quem determina como nós devemos nos vestir é sempre o ambiente. Ok? Por norma, nós africanos, no tempo em que nós nos encontramos agora, estamos a sair do cacimbo, a entrar para o tempo de calor, né? Como nos vestimos agora, eu pergunto sempre, quem te determinou, Eduardo Soares, como é que eu tinha que me vestir hoje? De uma lacosta, de mangas curtas, né? Dessa forma. Quem vai dizer, não, eu que decidi vestir dessa forma. Eu digo, não fui eu que decidi. Quem vai me determinar como é que eu vesti dessa forma, quando acordei hoje de manhã, é o meu ambiente. Isso porque, se eu, por acaso, estivesse no Ocidente, isso exatamente na Europa, né? A Rússia, ou Inglaterra, ou Portugal, ou França, lá por ser um clima muito mais frio, como é óbvio, eu não estaria não estava ou não ia me encontrar vestido dessa forma. Por quê? Porque o espaço, por ser mais frio, ia determinar a minha forma de me apresentar com vestes na qual eu tinha que me proteger mais desse mesmo clima frio. Então, quem toma as nossas decisões, ou quem vai nos influenciar na tomada das nossas decisões, antes é o ambiente. Então, é de grande importância, vai ser de grande importância, antes de entendermos, né, as ações de cada grupo social, as ações econômicas, né, e não só, antes de entendermos essas ações, primeiro estudarmos o espaço, o meio ambiente. Então, aqui é o nosso canal da Geoeconomia, onde falamos sobre economia, mas olhando sempre primeiro pelo espaço geográfico e depois para as ações econômicas. Ok? Estamos juntos, muito obrigado. Por favor, compartilhem o nosso vídeo. Daqui é o Eduardo Soares, aqui no nosso canal de Geoeconomia. Estamos juntos, tá ligado? Estamos juntos. Não esqueçam, partilhem, comentem, qualquer dúvida, qualquer questionamento. Estamos aqui para tirar dúvidas e para dividirmos e para trocarmos ideias. Não sou dono do conhecimento, por isso simplesmente estudo, busco, pesquiso e falo sobre aquilo que eu pesquiso, exteriorizo os meus pensamentos, as minhas ideias, e aqui estamos aqui para nós trocarmos, né, essas mesmas ideias. Muito obrigado, estamos juntos, tá ligado?